Senhor, que está aqui a palavra para nós, né? Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço neste momento, Senhor, por este culto nesta noite, Senhor Jesus. Pai, vamos algo nas tuas mãos, que o Senhor possa usar o tua colocada para a nossa necessidade nesta noite, porque o Senhor conhece nossos corações, Pai. Tu conheces a necessidade da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento teu filho. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. É bom estar aqui, né? Glória a Deus. Poderia ter falado mais um pouco, né? Já dá para pregar. Eu ainda estou aprendendo ainda. Próximo vai ser o Senhor, tá? Exatamente. O baiano fala não, o baiano se deixar. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13. Essa é uma passagem que poucas pessoas gostam de ouvir ela. Lucas 13, versículo 22. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso, Deus fiel e verdadeiro. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que são salvos? E ele lhe disse: Esforçai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém? Amém. E aqui em Mateus 7,13 diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Meus queridos irmãos, essa passagem, a irmã Maria, no domingo ela falou mais ou menos sobre isso, né? E ela falou algo sobre quando nós vamos no banco, a gente não consegue passar se tiver uma moeda e nem com celular, né? Por quê? Porque a porta trava. E nós podemos trazer para a nossa vida espiritual, assim também é o caminho com Cristo. É verdade. Porque o caminho largo, o caminho que leva à perdição, ele é um caminho liberal para qualquer um. É verdade. E quando nós estávamos lá, podemos tirar de lição nós mesmos, a gente era liberal a fazer o que a gente queria, não que isso era certo, mas, como dizem, o mundo aí fora é um mundo sem lei, né? Então, por que as pessoas escolhem viver no mundo e não escolher o caminho que Cristo ele nos propõe? Quando Jesus ele disse para as pessoas: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Foram 3 conselhos que Jesus nos deu. Primeiro, nós temos que negar as nossas vontades, os nossos desejos. Depois temos que carregar a cruz, a mesma que ele carregou. E a cruz é sinal de tristeza, de dor, de sofrimento. E principalmente a cruz é sinônimo de morte. Porque quando Cristo levou a cruz, o destino dele era a morte. E ele sabia que não desceria da cruz com vida. Amém? Então, mas o que é que o mundo lá fora nos oferece? Um mundo que todo mundo acha que pode fazer o que quer. Né? Então, eu estava lendo e eu vi que o mundo, tudo que ele nos oferece é aquilo que diz contrário às coisas de Deus. E o mundo lá fora, ele nos oferece, como diz aqui em Gálatas 5, diz assim: porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição,
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E a gente vê muitas pessoas, o que eles falam aí fora é que a vida é deles, eles fazem o que eles querem. Mas uma vez quando Cristo ele nos traz para a presença dele, nós temos que entender que nós precisamos deixar essas bagagens para trás. Aleluia. Porque Jesus ele nos traz, ele diz: vem como está, mas não permaneça. Infelizmente, muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não querem deixar essas bagagens. E para que nós possamos passar pela porta estreita, nós temos que esquecer essas bagagens. Muitas pessoas estão dentro da igreja e elas até deixam as bagagens para trás, mas aquelas que são visíveis a olho nu, aqui a gente pode ver, que é tudo isso aqui. Mas existem muitas coisas dentro do coração das pessoas que a gente não consegue ver, mas Cristo vê, que se as pessoas não tirarem do coração, elas não entrarão pela porta estreita. E por que muitos não conseguem entrar? Porque não se esforçam. Jesus ele falou: esforçai-vos. Quando este homem perguntou para ele: Senhor, quem será salvo? Jesus não falou: esforça-te e tu serás salvo. Ele falou: esforçai-vos. Porque não tinha só ele naquele momento, tinha muitas pessoas ouvindo a pregação de Jesus. Então Jesus falou: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. E essa palavra de Jesus ecoou naquele momento e também ecoou até hoje. E nós precisamos entender que a gente precisa nos esforçar para que nós tenhamos uma vida digna diante de Cristo. Muitas pessoas, a gente vê, eles até querem alguma coisa, mas a gente tem que se esforçar para que a gente possa conquistar. Uma pessoa que está desempregada, se ela fala: eu queria tanto uma porta de emprego, eu queria tanto que Deus abrisse uma porta para mim, mas o problema é que ela não se esforça. Ela precisa se esforçar, levantar cedo, levar currículo, ir nas empresas, para que Deus possa abençoar ela. Mas uma pessoa, eu quero trabalhar, mas eu durmo até meio-dia. Como que eu vou trabalhar? Porque para trabalhar precisa acordar cedo. Então, a nossa vontade, o nosso esforço tem que ser maior do que o nosso querer. Nós não podemos apenas querer, porque se fosse assim, Jesus falava: se você quiser, você vai entrar. Mas ele falou: não, você tem que se esforçar, porque o caminho vai ser complicado. Quando ele falou: no mundo tereis aflições, é porque é um caminho com ele. Não é um caminho aí fora, é um caminho livre, para a pessoa fazer o que quiser. Então essas bagagens, a gente precisa entender que para passar na porta estreita, a gente precisa deixar para trás. As bagagens que são visíveis apenas para Deus, o que as pessoas não conseguem tirar? É a raiva, é o ódio, é a inveja, é o desejo de vingança, é a ira. Isso a gente não pode perceber no coração da pessoa. Mas Deus percebe. De Deus não consegue esquecer. E para a gente passar pela porta, que é Jesus, a gente precisa estar com o coração limpo. Porque senão a gente não vai conseguir. Jesus falou que o reino é tomado por esforços. Como que a gente pode estar dentro da igreja? Por que tem pessoas tantos anos na igreja e não conseguem mudar? Porque não esforçam para passar pela porta. Não se esforçam para que Deus mude, para que Deus tire do coração dela o que não agrada a Ele. Ajuda Deus. Então nós temos que entender que essa porta pode passar até 5, 10 pessoas, mas a porta estreita só passa você. Aleluia. A bagagem do mundo a gente tem que deixar para trás. Porque essa bagagem, imagina se Deus permitisse que entrasse de qualquer jeito.
O céu seria o mesmo que o mundo, e Deus não quer isso. É verdade. E para passar nessa porta estreita, Jesus fala que o caminho é apertado. Meu Deus. E no caminho nós vamos encontrar muitos obstáculos, muito espinho. São muitas coisas que vão acontecer nessa caminhada, mas nós temos uma certeza que Jesus encontrará com todos nós nesse final. Imagina, você vai viajar, você não consegue levar a bagagem tudo com você. Você tem que deixar em algum lugar. Então a bagagem com Cristo é principalmente diferente. Porque essa bagagem que nós temos aí no mundo aí fora, a gente não pode. Muitas pessoas a gente vê. Hoje, esse dia eu estava conversando com o pastor, que uma pessoa de uma outra igreja aí, que ela está na igreja, ela é uma pessoa, tem um carro dentro da igreja, mas a pessoa está pior do que as pessoas do mundo. Então, a pessoa está vivendo de aparência dentro da igreja. Ela pode até enganar a gente, os irmãos que estão ali junto com ela, mas e a Deus? É verdade, Pai. E aquele que vai nos julgar no último dia? Aleluia! Será que a gente consegue enganá-lo? Meu Deus. Porque a pessoa pode ser boa, a pessoa pode fazer o que for, bondade para as pessoas, mas o coração dela não está agradável a Deus. E a pessoa não se esforça para mudar. Então, uma pessoa dessa, ela está mais perdida do que a pessoa lá no mundo. Porque aquelas pessoas não querem nada. Mas se Jesus nos trouxe e a gente quer alguma coisa com Deus, a gente tem que se esforçar para que Jesus mude o nosso coração. Então, a gente tem que entender que essa porta estreita, como Jesus disse, quando ele fizer, imagina Jesus descer e fazer um raio-x de cada um de nós. Meu Deus. Porque o raio-x de Jesus, ele vê cristalino. Não é como a gente vai fazer um raio-x do médico, uma ultrassom, que a pessoa consegue até ver. Por exemplo, uma pessoa que é diagnosticada com câncer. O médico faz os exames, faz uma tomografia e ele vai ver o câncer, mas ele não vai ver a causa do câncer. Mas Jesus não. Jesus consegue ver a causa. Jesus vai olhar no coração e ver: o câncer é por causa da sua raiva, é por causa da sua ira, do seu ódio. Porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas infelizmente não conseguem olhar para o seu irmão. Meu Deus, tem misericórdia. Não consegue olhar para o seu irmão. Como que Jesus vai querer uma pessoa lá dessa lá no céu para quê? Se nós não nos esforçarmos aqui, a gente não vai entrar. É como, e isso é muito perigoso, porque nós vemos aquela passagem, aquela parábola que Jesus contou do mendigo e do rico. Imagina a gente estar tanto tempo dentro da igreja e quando chegar no final para a gente receber a nossa bênção, a salvação, Oh, aleluia. Jesus permitir que a gente apenas veja aqueles que estavam conosco serem salvos e a gente ficar. Meu Deus, me ajuda. Porque Deus não quer saber de tempo de igreja, Ele quer saber como que está o teu coração. Aleluia. Se o teu tesouro está nele. Aleluia! Porque nessa mesma aqui, passagem aqui em Lucas, Jesus ele fala que a palavra de Deus diz que a gente vai ver Abraão, Isaac e Jacó. Glória a Deus, aleluia. Agora imagina a gente estar tanto tempo dentro da igreja e o mais doloroso vai ser Jesus permitir que a gente veja. Meu Deus. Para que adiantou ficar tanto tempo dentro da igreja e não se esforçar a entrar pela porta que é Cristo? Aleluia. Jesus falou: eu sou a porta. Aleluia. Aquele que entrar, entrará, sairá e encontrará pastagem. Aleluia. E ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a Glória a vida. Deus, E aleluia. se nós nos esforçarmos para entrar pela porta, ela é estreita. E nós vamos andar no caminho estreito, apertado. Com Cristo é assim. Porque quando ele falou: se você quiser vir até a mim, negue a si mesmo, é justamente isso. Negar tudo isso que o mundo nos oferece para ter uma nova vida com Cristo. Porque a partir do momento que a gente passa pela porta, Jesus vai nos dar uma nova oportunidade para a gente. Mas o problema das pessoas é que eles não querem.
Eles não querem ir, não é uma coisa que as pessoas falam, é que a gente vê e a gente conversa com muitas pessoas assim. A gente percebe como que está o coração das pessoas. Não está agradando a Deus. Aleluia. E a gente não está aqui por acaso. Jesus não nos chamou aqui por acaso. Ele, o que Jesus quer de cada um de nós é que nós sejamos salvos. Mas isso não depende de Deus. Muitas pessoas falam, se Deus não quiser salvar, Ele salva. Não, mas isso está em nossas mãos. A decisão é nossa. Aleluia. Deus, no último dia, Ele vai apenas dar o veredito. Ó, você não quis, então você não vem. Você quis o mundo, então você não vai ser salvo. Mas nós que temos que escolher ser salvo ou não. Por isso que Jesus nos deu o livre-arbítrio. Então, para nós entrarmos pela porta, nós estamos no caminho. Jesus falou, eu sou o caminho. O caminho vai ser apertado, vai ser o caminho da cruz. O caminho a gente vai ter muita decepção, tristeza, dor, a gente vai chorar. Porque com Cristo não é maravilha. Jesus não prometeu maravilhas para ninguém. Jesus falou, você quer vir, você venha, mas comigo vai ser complicado, você vai ter aflições. Ele não falou a qual, ele falou aflições, e no plural. Então não adianta a gente querer vir para a igreja, achar que com Jesus acabou os nossos problemas. Pelo contrário, a gente pode até adquirir mais. Porque negar a vontade da carne, a gente pode não encontrar problemas aqui, mas encontra outras pessoas que não vão aceitar a nossa conduta. Então a gente vai enfrentar aflições de todo jeito. E para andar com Jesus, que é o caminho, nós temos que deixar aquilo que as pessoas não conseguem ver, mas Jesus vê. É a mentira, é o ódio, é a raiva, é o orgulho, é a soberba. Tem muitas pessoas dentro da igreja que acham melhor do que o outro. Tem muitos que cantam bem, que pregam bem, que oram bem e se acham melhor do que aquele que não ora quase nada, no bom sentido, para que as pessoas. Porque tem muitas pessoas que oram para que as pessoas vejam, para chamar a atenção das pessoas. Entendeu? E pessoas, eu não estou falando nada de criticando ninguém. Eu estou falando que tem muitas pessoas assim, que faz isso para chamar a atenção das pessoas. E ele está conseguindo atrair a atenção de Deus com isso? Meu Deus. É isso que a gente tem que perceber, tem que ver. Se a gente está agradando a Deus. Aleluia. Porque não adianta a gente andar com Cristo ou falar que está com Cristo. Na verdade, a gente está na igreja, mas não está com Cristo. Uma coisa é estar na igreja, outra coisa é estar com Cristo. Porque ele diz que todo aquele que está nele, nova criatura é. E como que a gente pode estar na igreja e falar que está com Cristo e permanecer a mesma coisa lá no mundo? Então, e quando a gente anda com Cristo por esse caminho, a gente vai encontrar muita tristeza, muita dor. Jesus falou, muitos vão te levar à prisão, muitos vão te matar. Hoje existe um problema que as pessoas não querem passar por dificuldade. E a palavra de Deus nos mostra que os antepassados todos sofreram por causa da palavra de Deus. Mas hoje não, hoje as pessoas não querem sofrer. Hoje as pessoas querem vir para a igreja e ficar uma vida tranquila, uma vida light. E aqui é o lugar errado. Se vir com esse pensamento, está no lugar errado. Porque com Cristo a gente não vai ter. Uma vez eu ouvi um pregador ele falar o seguinte: quando você está sendo muito cobrado, você dê glória a Deus. Porque você está no centro da vontade de Deus. Ô glória! Quando você está sendo cobrado mais ou menos, começa a se preocupar. Alguma coisa errada está acontecendo. E quando você não está sendo cobrado de nada, corra para os pés de Jesus, porque ele já se afastou de você. Meu Deus! Porque não existe uma vida com Cristo sem dificuldade, sem problemas. Imagine se Jesus ele ficou 3 anos e meio na terra e sofreu daquele jeito, passou por tanta dificuldade, e nós não queremos passar por dificuldade. Meu Deus! E andar com ele é ter dificuldade, é passar por problemas. Mas nós temos que ter a certeza que ele falou, tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. E Cristo não venceu o mundo por ele, que ele não precisava.
Ele venceu para que a gente tivesse a certeza que, independente da situação que a gente estiver passando, nós vamos vencer com Ele. Glória a Deus, aleluia. Então, nós que estamos aqui e que queremos, porque tem que querer e tem que se esforçar, nós temos que se esforçar para entrar pela porta. Eu creio. E andar no caminho que é Cristo. Glória a Deus. Porque Ele falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós permanecermos no caminho com Cristo, no final, nós vamos alcançar o nosso objetivo, que é a salvação. Mas para isso a gente tem que estar com Ele, tem que andar com Ele, tem que passar pela porta. E essa porta, ela é estreita. Aleluia. Essa porta é estreita, o caminho é estreito. Às vezes a gente convida algumas pessoas, eu convido muitos familiares meus, e eles falam, eu vou nada para a igreja, vou viver preso dentro de uma igreja. Mas eles não entendem que é totalmente o oposto. Aqui nós somos livres. Oh, glória. Nós estamos aqui, nós somos libertos. Aí eles falam, mas o crente não pode fazer isso. Não, o crente pode fazer o que ele quiser. Só como nós somos libertos, nós não fazemos. Aleluia. É diferente. E lá o pessoal lá fora faz porque são escravos. Meu Deus, verdade. Não conseguiu se libertar ainda. Então a liberdade que eles têm é uma liberdade falsa. É uma alegria falsa, porque é uma alegria momentânea. Daqui a pouco, quando eu ia para a festa, quando eu estava em churrasco, a gente estava alegre ali o tempo todo. Acabou, a tristeza batia novamente. Então é uma alegria falsa. É só naquele momento. Depois a gente volta ao zero e fala, puxa, não adiantou nada eu ir para aquele lugar. Mas com Cristo é diferente. Em meio às dificuldades, Ele te dá alegria, te dá paz. Glória a Deus. Por que as pessoas chegam e falam, mas por que vocês devem sorrindo? Vocês não passam problema? Todo mundo passa, mas há uma diferença. Cristo, em meio às dificuldades, Ele nos dá paz. É por isso que nós temos que entender que, independente de qualquer coisa, viver com Cristo é melhor do que viver no mundo. Glória a Jesus. Porque a gente tem uma certeza, como o pastor fala, que se não tivesse certeza da salvação, não estava na igreja. Por que muitos têm medo de morrer? Só quem tem medo de morrer, que diz que é crente, é aquele que não tem certeza da sua salvação. Só que existe um porém. A pessoa com medo ou sem medo, ele vai morrer. E tem pessoas que falam, mas eu não estou preparado. Então se prepare, porque pode ser amanhã que Jesus vem me buscar. Porque não é como a gente quer. Seria bom, né? Não, assim, eu vou me preparar depois do Senhor vem, tá? Não. Estando preparado ou não, estando com medo ou não, o nosso dia vai chegar. Então, o que nós devemos fazer é se preparar. É se esforçar para quando Jesus nos recolher, a gente tem certeza de para onde a gente vai. Porque no final dessa caminhada, a gente pode falar igual Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E a coroa da justiça me espera. É isso que nós temos que ter a certeza no nosso coração. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que Deus nos ajude a nos esforçar e a andar no caminho com Cristo, independente da dificuldade. Obrigada. Amém. Irmão, quem entendeu a mensagem, diga amém. Amém. Eu vou pedir para o Mauro colocar no grupo. Amém. Pode colocar essa mensagem no grupo. Se puder vir, eu vim falar para você, eu, irmão Alexandre, eu preciso ouvir essa palavra. Amém. Porque a gente está muito, mas eu não preciso ouvir. Todos nós precisamos. Leais são as feridas.